O inferno é uma criação da igreja para controlar as pessoas. Quantas vezes você já não ouviu essa frase? Eu mesmo já ouvi algumas. Mas agora, será que é isso mesmo? Eu já vou adiantar. O inferno existe, é real. E uma das principais estratégias do demônio para te levar para lá é fazer com que você não acredite que ele exista. Oi, eu sou o Matheus e, de novo, antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o gostei, seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e qual é a sua opinião. Eu estou ansioso para descobrir. Certamente, o inferno é uma das coisas que mais intriga todas as pessoas. Como ele funciona, o que acontece nele, como é que a gente vai para lá. E é um questionamento muito válido. Mas acaba que... E esse questionamento, assim, perdura por toda a história da humanidade, quase. Até antes do cristianismo, já se perguntava sobre o castigo eterno. Mas agora, dentro do conceito cristão e do desenvolvimento da história da igreja, muito se foi discutindo e debatendo sobre como seria o inferno e quais condições que os seres humanos precisam meio que atingir para chegar lá, né? Mas talvez uma coisa sem precedentes e que pertence aos nossos tempos seja o questionamento mais fundamental de todos, que é se o inferno sequer existe. E esse é um questionamento que é muito importante de ser feito, mas dependendo da resposta que nós damos a essa pergunta, pode ser muito perigoso. E para começar a explicar, eu quero utilizar 3 conceitos fundamentais. O primeiro é o de liberdade. O segundo é o de eternidade. E o terceiro é sobre o que é o inferno propriamente dito. Então vamos começar pelo primeiro, a liberdade. É o seguinte, diferentemente dos animais, das máquinas, enfim, dos seres irracionais, Deus criou a humanidade de um modo diferente. Vamos fazer entender. Quando a gente olha para os animais, a gente percebe que eles são completamente condicionados pelo seu instinto. Percebemos que eles agem de uma maneira muito distinta da que o ser humano age. Então, naturalmente, os animais, quando estão com fome, comem. Os seres humanos, não necessariamente. Eles podem escolher voluntariamente permanecer sem comer, ainda que aquilo vá lhe fazer mal, inclusive. Os animais, um cachorro que está doente, não necessariamente ele vai tomar as condutas necessárias para que ele fique saudável, se isso for contra o que o instinto dele pede. Os seres humanos não. Quando nós estamos doentes, nós conseguimos recusar a nossa vontade a fim de que nós fiquemos saudáveis. Enfim, nesse ponto dá pra gente perceber um pouco da diferença do comportamento entre os animais e os seres humanos. Talvez o que eu quero dizer é o seguinte, os animais eles são ordenados para uma finalidade. Qual é a finalidade da existência de um animal? Isso é até razoável de se compreender. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E aí, depois de morrer, caem na inexistência. Não tem nada para eles depois da vida terrena. Ok, isso a gente observa pela própria natureza. Mas uma coisa que é importante dizer é que os animais não conseguem fugir disso. Os animais não fogem desse ciclo natural que é imposto por Deus. Deus, quando criou o cachorro, o gato, o boi, ele impôs a esses seres vivos essa condição de nascer, crescer, reproduzir, morrer. Só que quando a gente olha para o ser humano, a gente também percebe que existe a realidade do crescer, nascer, reproduzir, morrer, porque nós também temos uma parte material que foi imposta por Deus. Mas agora tem um detalhe que é diferente. Nós somos capazes de simplesmente ignorar uma ou outra coisa do que Deus nos pede. Beleza. Mas mais importante que isso, Deus criou a gente também com uma finalidade. Assim como ele criou os animais para essa finalidade que eu expliquei, ele criou os seres humanos com uma finalidade. De que após a morte, nós, seres humanos, desfrutássemos do céu ao lado de Deus. Mas agora, diferentemente dos animais, que não tem como fugir, que vão
ter aquele ordenamento, aquela finalidade e ponto, nós seres humanos não. Eu não preciso ir para o céu, porque Deus me deu a liberdade. Isso é fundamental. O plano de Deus é o seguinte, que nós cresçamos, nasçamos, reproduzimos, vamos morrer, vamos viver a nossa vida fazendo bem ou fazendo mal. Mas de toda forma, o plano de Deus para nós é que nós, depois da nossa morte, nós pudéssemos ir ao céu e sermos eternamente felizes. Beleza. Mas agora, Ele nos deu a liberdade. A gente não precisa seguir necessariamente o plano de Deus, porque Deus nos faz um convite. E isso que eu preciso fazer claro, de que a nossa liberdade é tão grande, mas tão grande, que de um lado nós temos o extremo do amor e da caridade, que é a união plena com Deus. Deus é puro amor. Então, quando nós amamos, nós estamos unidos a Deus. Mas a nossa liberdade também permite o outro extremo, o extremo do pecado, e sobretudo do pecado mais grave possível, porque esse é o estado de plena desunião com Deus. Deus nos faz um convite, mas Ele nos dá a liberdade para aceitar ou recusar esse chamado que Ele faz à humanidade para que nós possamos desfrutar do céu. O segundo conceito, que é muito importante, é o conceito de eternidade. Claro que eu imagino que a maioria das pessoas já saiba o que significa a palavra eternidade, né? Ou seja, algo que é eterno, sem fim, infinito, enfim. Mas agora, quais são as implicações disso na vida do ser humano? A gente precisa lembrar que o ser humano é composto de corpo e alma. E essa alma, ela é espiritual. Enfim, significa dizer que o ser humano, ele é um ser pessoal e imortal. E essa fala, e isso é fundamental. A imortalidade do ser humano é algo que é essencial para a gente entender o conceito do que significa ser eterno. Como o ser humano é imortal, nós sabemos que do momento em que ele foi criado, no momento da fecundação, no momento que esse ser humano passa a existir, até o fim dos tempos, ele permanecerá existindo. Até por toda a eternidade, o ser humano existe. Só que agora, a gente consegue determinar dois momentos muito claros dessa vida eterna que o ser humano possui. O primeiro é o momento daqui, dessa vida material, dessa vida que nós, enfim, estamos sujeitos aos nossos erros, aos nossos acertos, aos nossos arrependimentos, às nossas benfeitorias, enfim. Essa vida, a vida como que nós conseguimos tocar, que nós conseguimos ver, enfim. E a vida que vem depois da morte, porque se nós somos eternos, sabemos que esse período termina com a nossa morte. E após a nossa morte, continuamos a viver eternamente. E nós sabemos que isso é diferente da vida que nós temos hoje. Beleza, isso é importante. Mas agora, o que interessa dentro do conceito da eternidade é que o período que Deus determinou para que nós pudéssemos acertar, errar, e mais importante de tudo, quando o conceito é inferno, a oportunidade de se arrepender foi nessa vida. Deus entregou para a gente um período para que a gente pudesse tomar a decisão de aceitar ou recusar o seu convite. E esse período é justamente o dessa vida. A vida que nós acertamos, erramos, nos arrependemos dos nossos erros, comemoramos os nossos acertos. Mas agora, é essa vida e somente esse período que nós temos para aceitar ou recusar aquele convite que Deus fez pra gente. Deus quer te ver no céu, mas de forma alguma Ele vai te obrigar a isso. Ele te pergunta. E se a sua resposta for sim, então vocês desfrutarão a eternidade junto de Deus. Mas agora, pela nossa liberdade, nós temos a capacidade de dizer não. E o período da eternidade que Deus escolheu para isso foi essa vida. Isso é muito importante, porque a escolha que fazemos nessa vida, aceitar ou recusar o convite de Deus, vai ecoar por toda a eternidade. A escolha que nós fazemos aqui de ir para o céu fará com que o resto da nossa vida eterna seja no céu. Mas se por acaso nós escolhermos abandonar a Deus, o resto da nossa vida vai ser distante de Deus. E aí entra talvez um conceito que é o fundamental para a gente explicar nesse vídeo, que é o conceito de inferno. Quando a gente vai falar da vida humana em relação a Deus, nós dizemos que ela tem dois destinos possíveis, né? O céu
ou muitas vezes a gente chama isso de paraíso, ou inferno. E muitas vezes, até por causa da nossa falta de conhecimento, ninguém sabe como é o céu, ninguém sabe como é o inferno, né? Ninguém nunca foi lá e voltou para contar a história. E nesse ponto, a gente precisa lembrar que, por causa dessa nossa debilidade de compreender o que é um e o que é o céu, o que é o inferno, muitas vezes a gente pode ficar no nosso imaginário de que eles são lugares, né? Lugares como é a minha casa, como é um colégio, uma escola, enfim, né? Mas, na verdade, a gente precisa compreender que eles não são lugares como nós conhecemos aqui na Terra. Então, isso é fundamental para entender o que é o inferno. Porque o inferno não é um lugar. A gente fica muito atormentado, né, pelas figuras do fogo eterno, dos castigos físicos e tudo isso, mas é importante dizer que é verdade, esses castigos eles vão acontecer, mas pelo menos assim, para nós, seres humanos que estamos aqui, a gente precisa entender que, antes de ser um lugar, o inferno é um estado. É um estado da nossa alma. A nossa alma não ocupa um lugar físico, né? A nossa alma não está ocupando um lugar. Ela é espírito, então ela não ocupa lugar nenhum. Ela não é matéria como é o nosso corpo. Então, o que nós falamos da alma é a condição que ela está. E como eu falei, a condição da nossa alma pode assumir duas formas. Lembra da liberdade. A liberdade vai ser fundamental para entender isso. Através da nossa liberdade, nós podemos colocar a nossa alma num estado de comunhão com Deus. Através do amor, da caridade, através das boas escolhas, aceitando o convite de Deus de ir ao céu. Então, o paraíso nada mais é do que esse estado da alma de plena comunhão com Deus. Plena, ou seja, nenhuma barreira mais vai existir entre nós e Deus. E esse estado de espírito, esse estado da alma, após a nossa morte, é o que nós chamamos geralmente de céu ou paraíso. Mas agora, o segundo extremo da nossa liberdade é justamente aquele em que nós escolhemos recusar o convite de Deus. Eu não quero ir para o céu, eu prefiro viver as minhas vontades ao invés das vontades de Deus. E aí, então, esse estado de separação completa de Deus, após a morte, nós chamamos de inferno. Então, fica muito claro aqui ver algumas características sobre o que é o inferno. Primeiro, que ele não é um lugar, e sim um estado de espírito. Segundo, ele é uma consequência da nossa liberdade. Então aqui é fundamental. Deus não condena ninguém ao inferno. Não é Ele que pega aquela pessoa e joga no inferno. Mas é a nossa própria decisão que define o nosso destino por toda a eternidade. É a minha escolha que vai determinar se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Porque isso é uma consequência da nossa liberdade. E a terceira característica é que o inferno, por ser uma condição vivida após a nossa morte, ele é eterno. Não existe a oportunidade de rever a nossa escolha, de rever a nossa vontade. Porque após a morte já não existe mais espaço para o arrependimento. A nossa escolha está feita. E é por isso que então é nessa vida que nós devemos tomar as decisões corretas para alcançar o reino dos céus. Então, a gente fica claro que essas características do inferno são muito importantes para a gente entender que basta o nosso querer estar com Deus, fazer as coisas do jeito que Ele pediu para nós fazermos. Então, a gente aceita esse convite dele. Mas agora, o jeito de aceitar o convite de Deus, ele é muito claro. Fazer coisas boas, seguir o caminho do amor, seguir aquilo que Jesus ensinou para nós. Jesus é Deus e tudo que Ele fala a gente deve seguir. Mas agora, qual é a forma da gente recusar o convite de Deus? E essa forma se chama pecado. E mais importante, mais especificamente, o pecado mortal. Quem vai para o inferno? No final das contas, resume-se a essa frase. Os condenados ao inferno são aqueles que cometeram um pecado mortal e que de forma alguma se arrependeram desse pecado cometido. Então, vou dar um exemplo. Um pecado mortal, gravíssimo por sinal, é o pecado do homicídio. Então, assassinar alguém é um pecado mortal. E se essa pessoa não se arrepende desse assassinato até o final da sua vida, no momento da sua morte, não se arrepende,
Então, ela fez a escolha dela de que o seu destino eterno é afastar-se de Deus. E isso, enfim. Nós temos aqui no Altiora um vídeo falando sobre o que é pecado mortal e o que é pecado venial, então eu recomendo que você vá lá ver. Mas de toda forma, os 10 mandamentos já dão uma orientação muito clara para distinguir o que é pecado mortal e o que não é. E antes de terminar, eu queria colocar o seguinte: nada do que eu falei aqui nesse vídeo eu tirei da minha cabeça. Mas ao contrário, antes, uma pessoa muito importante da história da humanidade que revelou isso pra gente. O nome dele é Jesus Cristo. Se a gente pega os evangelhos de São Mateus, principalmente ali na parte que ele vai falar da escatologia, ele deixa muito claro a existência do castigo eterno. Ele fala com palavras muito explícitas de que existe um castigo eterno, reservado justamente para aquelas pessoas que, pela sua liberdade, escolheram afastar-se de Deus. Quando ele coloca no Evangelho de São Mateus as pessoas à direita, os justos à direita e os pecadores à esquerda, ele vira para os pecadores e fala que a eles será dado o castigo eterno, que nada mais é do que o inferno. O inferno é precisamente o castigo reservado para aqueles que não escolheram viver a vida com Deus. Mas, de novo, esse castigo não é uma chatice de Deus, de dizer, nossa, porque eles me recusaram, então eu vou fazer eles sofrer para toda a eternidade. Não. Na verdade, é uma consequência. Porque a vida com Deus ela é plenamente feliz. E, portanto, a vida ausente de Deus, o inferno, é aquela que carrega a maior tristeza e a maior infelicidade. Então, o que nós chamamos de castigo eterno, o inferno, nada mais é do que uma consequência de afastar-se de Deus. E a tristeza e a desesperança estão sempre presentes no inferno, justamente porque a felicidade e a esperança só são adquiridas com a relação plena com Deus. E isso aqui é muito importante. Saber que o inferno existe não é mera trivialidade, não é uma coisa que é pouco, mas pelo contrário. Saber que o inferno existe é reconhecer que todos os seres humanos, desde o Papa até o maior dos ateus, todos, de fato, podem escolher ir para o inferno. Isso é um destino possível para todos os seres humanos, que ainda estão vivos, obviamente. Então, a gente precisa lembrar e reconhecer que o inferno existe e é uma realidade da qual a gente precisa se proteger. Porque se eu não acredito que o inferno existe, como eu vou me proteger pelas minhas escolhas de ir para lá? E essa é uma das maiores estratégias do demônio, de fazer acreditar que o inferno não existe. Mas de toda forma, eu não quero falar isso para que nós percamos a esperança, mas ao contrário, para que nós saibamos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você que está falando comigo agora aqui no vídeo está preocupado, meu Deus, os pecados que eu cometi, não se preocupe, porque o seu arrependimento sincero, através da confissão, basta para você ganhar o céu. Porque lembra, ninguém mais quer ver você no céu do que Deus. Deus é o mais interessado que você possa ser feliz eternamente. Então confie nele. Se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, nada será capaz de impedir que nós sigamos o curso natural do ser humano, que é a felicidade eterna.